Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Piccioli da Silveira. Estamos de volta aqui com o nosso curso de Direito Processual Civil, depois de algum tempo parado, não é mesmo? Parado porque eu estava preparando as aulas que começo a postar agora, numa nova sequência, tratando dessa vez de teoria da ação. Eu Não que eu menosprezasse a teoria da ação, nunca menosprezei, mas eu me surpreendi com a dificuldade que tive de sistematizar as teorias que acabei encontrando na doutrina e na literatura especializada. Ah, Antes de avançar no tema, para fechar mesmo jurisdição, eu recentemente mostrei o meu. Recentemente não, ontem mesmo eu estava conversando com o Roberto Campos Gouveia Filho, um colega muito querido da Associação Brasileira de Direito Processual. Na verdade, ele é vice-presidente hoje da BDPRO e nós temos alguma proximidade. E eu mostrei o sumário desse curso para o Roberto. E ele, com o seu olhar crítico, me chamou a atenção para um ponto que não pode realmente passar desapercebido. Eu não tratei aqui da teoria da jurisdição formulada por Ovidio Araújo Baptista da Silva. Não há espaço agora, infelizmente, para inseri-lo em nossa pauta. Mas eu vou me salvar aqui indicando esse livro aqui do Ovídio. O nome do livro é Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica. Esse livro é fantástico, ele é bem fininho, ele tem, salvo engano não, ele tem 196 páginas, contando a parte bibliográfica e o índice onomástico, sempre confundo essa palavra, mas contando tudo, o livro tem 217 páginas, contando até o sumário aqui no final. Foi editado pela Forense e, apesar de ser assim fininho, ele é extremamente profundo. Eu já li este livro aqui, tá cheio de grifo meu, em algumas oportunidades. Meus amigos até tiram sarro, Marcelo grifa só o que é importante. Mas esse livro é muito bom e é de leitura obrigatória. Uma vez até tomei um puxão de orelha de um colega peruano chamado Renzo, um processualista bastante importante lá do Peru, e ele falou: olha, Marcelo, se na graduação você não leu, você deveria ler. Na época eu tive um atrito com o Renzo, e já nos desculpamos, já conversamos, e depois que eu li o livro eu falei: não, realmente o Renzo tinha razão, esse livro é importantíssimo. Até cheguei a escrever um texto que tá no prelo da Revista Brasileira de Direito Processual sobre esse capítulo, o capítulo 8º, que trata de direito romano, que é intitulado Direito Romano Cristão no período bizantino. Essa parte da obra do Ovídio mostra o peso do digesto e a importância dos valores cristãos sobre o Império Bizantino numa parte do Império Romano que ainda não tinha assim tão bem definida os dogmas da Igreja Católica e como isso repercute no direito processual civil. Mas fica aqui a indicação. Aqui o Ovídio constrói uma teoria própria de jurisdição que não pode de jeito nenhum ser esquecida quando alguém se preocupa em estudar jurisdição, tá certo? Então fica aqui a ressalva, fica aqui a indicação. O livro, a indicação do livro por si só basta. Eu poderia gravar 10 aulas sobre esse livro, tamanha profundidade do tema. Mas fica aqui a indicação. O livro é muito bom, não é muito caro, deve custar o que a gente vê por aí na média de mercado, e foi editado pela editora Forense. A edição que eu tenho aqui é a terceira, é de 2007, tá certo? Fica aqui a indicação. Agradeço a crítica de Roberto Campos Gouveia Filho, um querido amigo que o processo civil me trouxe. Joia? Então vamos prosseguir. E, como vocês sabem, eu sou muito chato com o sumário. Nós encerramos já o capítulo 3 das nossas aulas, que foi inteiramente dedicado à teoria da jurisdição. Agora nós abrimos um novo capítulo. Para quem faz caderno, 4. Escreva aí, 4. Ação ou teoria da ação civil. 4. Ação.
Já ficou claro, até das nossas aulas passadas, e isso não é novidade para ninguém, que a jurisdição é inerte. Não é? Aliás, veja aí no caderno de vocês, quem faz caderno, o item número 3.4.1.1, onde tratei, ainda que brevemente, sobre o fenômeno da inércia. E o que é capaz de romper com a inércia é justamente a ação. Com a premissa de sua época, eu vou citar bastante esse processualista na aula de hoje. Esse processualista chamado Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, ele escreveu em 1954, num curso que ele tem de Direito Processual Civil, o seguinte: a lei, abre aspas, a lei, norma abstrata, precisa da sentença para ser realizada efetivamente, e juiz, de seu lado, é uma autoridade que não pode agir espontaneamente, sendo necessário que o interessado o provoque, pedindo a solução da controvérsia. O Poder Judiciário é, assim, uma máquina que se movimenta mercê do impulso que lhe dá o interessado. Esta força exterior que a dinamiza é a ação. Cabe, pois, estudá-la. Como já adiantei no comecinho, a teoria da ação me surpreendeu pela sua... Na verdade, eu já desconfiava disso. Eu imaginava que jurisdição seria o tema mais complexo deste início de curso, mas eu me equivoquei. A teoria da ação é a mais complicada de ser estudada, sobretudo pelas inúmeras vertentes teóricas que surgiram ao longo de séculos. Então já aviso que não estamos mais, aliás, nunca estivemos, né? Mas agora a gente realmente não está navegando em água tranquila da nossa dogmática. Um processualista mineiro chamado Celso Agrícola Barbi escreveu em 1975, em comentários para a editora Forense, aliás, essa coleção aqui, ó, aparece aqui, são livros bem bonitos, só tem autor importante aqui. O primeiro volume não está aqui, está numa outra mesa minha de estudo, mas o primeiro volume é justamente do Celso Agrícola Barbi, que se dedicou ali aos artigos primeiro, e até, deixa eu ver onde que termina, até 153, o 154 até o 269 é de Moniz de Aragão, só para vocês terem uma ideia do peso dessa coleção, da importância que ela teve na época. E o Celso Agrícola Barbi, como pegou justamente a parte inicial, tratou da ação. E olha só o que ele fala nessa coleção. O conceito de ação, diz Celso Agrícola Barbi, talvez seja o mais polêmico entre todos os do direito processual. Trata-se de algo imerso a polêmicas com divergências de mais de 100 anos. Isso ele escrevia, repito, em 1975. E aí prossegue Celso Agrícola Barbi. Não se harmonizaram, ainda em 1975, os doutrinadores sobre o que seja ação. E naquela altura, em que ele escreveu aquele texto, já anda aproximadamente 100 de teorias criadas. Quase 4 décadas depois, um processualista carioca chamado Alexandre Freitas Câmara, na minha edição aqui de 2014, prosseguiu dizendo que esse tema é, abre aspas, dos mais polêmicos, se não o mais polêmico de toda a ciência processual. Não há e não se vislumbra possibilidade de que haja algum consenso doutrinário. Muito antes de Câmara e de Celso Agrícola Barbi, em 1954, o primeiro processualista que eu citei aqui hoje, Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, advertira que este é um dos mais delicados problemas da processualística, que até hoje divide os juristas, em campos opostos. De fato, esse tema é extremamente complicado pela variabilidade teórica que nos é colocada, também também muito pelas influências ideológicas que cerceiam o tema. Eu vou falar muito mais disso quando eu comentar a obra de Oscar von Bülow, não vai ser na aula de hoje, tenham calma, e também pela historicidade que oxigena o conceito de ação. Basta lembrar aqui a polêmica entre Windscheid e Mitter, que não será estudada hoje, sobre o conceito da ácio romana e também da Klage, ou Klagerecht, que também será analisada em diante, certo? Então, o terreno que a gente está pisando agora é muito espinhoso.
Tanto que um processualista do calibre de Araquém de Assis entende, abre aspas, entende ser, abre aspas, impossível a esta altura reproduzir passo por passo as variadíssimas teses que já surgiram entre nós. Ele está ancorado aqui num processualista, eu acho que ele é espanhol, infelizmente não sei falar espanhol, mas no bom português escreve-se assim, Victor Feiren Guilhem, com acento no E e 2 L's, e aí ele diz, ancorado neste processualista, que eu acho que é espanhol, o seguinte: essa numerosa produção bibliográfica comporia, abre aspas, uma frondosa árvore genealógica, fecha aspas. A colocação é um tanto poética, mas ela é verdadeira. De qualquer forma, para fins deste curso aqui no YouTube, eu quero tentar fornecer uma tábua sistemática das concepções mais famosas e eu vou agrupá-las em blocos que as assemelham aqui e ali. Tá? Elas não são homogêneas entre si. Eu vou fazer mais ou menos como fiz lá no tema jurisdição. Falei dos unitários, falei dos dualistas. Pois bem, farei exatamente isso com a teoria da ação e citarei o maior número possível de autores que se enquadrem em determinada corrente ou em determinada ideia, explicando aqueles que são mais importantes, e são muitos. Hoje mesmo a gente vai falar de alguns nomes bastante bem relevantes para a ciência processual. Faço isso com inspiração em Celso Agrícola Barba, que fez algo parecido e acabou, a meu sentir, sendo seguido pelo restante da processualística, e também aqui eu carrego um pouco do brado que fez Araquém de Assis a respeito como eu disse, o Araquém de Assis ele ressalta o problema das numerosas teorias que surgiram e da dificuldade desse estudo, mas ele diz: nenhum esforço dos fundamentos do processo civil mostrar-se-á vão e fastidioso. É com essa inspiração, com esse aviso de Araquém de Assis, que tomo coragem aqui para seguir diante nosso curso para mostrar as premissas de um tema tão importante quanto a ação no direito processual civil. E Ovídio Araújo Baptista da Silva, também já citei hoje no começo da aula, para ele não seria possível estabelecer-se o conceito de ação processual no direito moderno sem antes examinar, ainda que sumariamente, a longa história desse problema, a partir das primeiras cogitações formuladas na segunda metade do século XIX, tendo por fim demonstrar a autonomia do direito processual como disciplina independente, relativamente ao direito material. E também não se pode esquecer, diz o professor Ovídio, que toda a teorização sobre a autonomia da relação processual esteve sempre ligada ao conceito de ação processual. Por isso que esse tema é, ou deveria ser, tão caro aos processualistas. É no estudo da ação que a ciência processual logra sua independência epistêmica em relação ao direito material. Ainda que em von Billow haja certo conteúdo ideológico questionável, vou mostrar isso na aula, repito, destinada à teoria da ação desenvolvida por Oscar von Billow. A aula de hoje, como já intitulei aqui no vídeo do YouTube, se presta a examinar apenas as teorias imanentistas da ação, ou as teorias civilistas. Então, no seu caderno já pode abrir aí, 4.1, teorias imanentistas, abre parênteses, ou, abre aspas, civilistas, fecha aspas e fecha parênteses. Daqui em diante, toda a nossa aula se destina a preencher esse capítulo 4.1 que você abriu aí no seu caderno, se você faz caderno. Se não faz caderno, tenha em mente que o resto da aula de hoje é para explicar essa primeira visão a respeito da ação civil, certo? As teorias imanentistas, como o nome já indica, são propostas civilísticas ou civilistas no sentido de já encruzilhar desde o método o direito processual e o direito material. Aliás, o direito material e o direito de ação, para ser mais preciso. A ação carregaria o direito material. Para a teoria civilística ou imanentista, abre aspas, porque agora vou citar um autor,
a ação é o próprio direito subjetivo, ou é elemento, atributo, qualidade, espectro, momento, consequência ou garantia do direito subjetivo. Aqui eu citei o professor Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, aquele processualista que falei já aqui no começo da aula. Esse texto dele é de 1954. Antes de prosseguir efetivamente no nosso curso, tem que fazer um aviso. Para quem tem aí o primeiro volume do Ovidio Araújo Baptista da Silva, a minha edição aqui é a de 1991. Está ali pelas páginas 59 e 76. Vai variar de acordo com a edição. Mas por que eu cito esse trecho? Porque ele faz uma diferenciação importante entre direito subjetivo, pretensão e ação de direito material. É importante entender essas premissas aqui, tá? Para ficar mais claro o conteúdo da aula de hoje. E mesmo das próprias aulas que virão na sequência. Optei por não inserir isso no curso porque sobrecarregaria demais o nosso estudo aqui sobre teoria da ação, que por si só já é bastante pesado. Mas fica aí essa ressalva, mais uma do grande Ovidio Araújo Baptista da Silva, certo? A teoria imanentista, que você já pôde colocar aí uma ideia inicial a respeito do que ela propõe, ela preponderou até a metade do século XIX. Nessa época o processo civil ainda era estudado junto com o direito civil, e era frequente os livros da época, os livros de civil, inserir como um apêndice a tutela jurisdicional do direito material respectivo. É como se o direito processual fosse um apêndice mesmo. É normal notar isso nos livros dessa época. E tanto que há uma linguagem poética, diz Celso Agrícola Barbi, no sentido de que a ação é o mesmo direito subjetivo que, violado, se arma para a guerra. Ou, como diz Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, abre aspas, é o direito ameaçado ou violado em atitude de defesa, fecha aspas. Segundo Araquém de Assis, citando um francês chamado Charles de Molombre, desculpa, meu francês está enferrujado, abre aspas, fez-se célebre a expressiva imagem segundo a qual a ação é o direito em estado de guerra, em vez de estado de paz, em vez do estado de paz. E há uma variante dessa posição, diz Araquém de Assis, no italiano chamado Giovanni Pateri, segundo o qual a ação seria um direito diferente, mas acessório do direito que, por intermédio do processo, o autor deduziria num processo. Então vejam, a teoria imanentista propõe basicamente que o direito de ação se confunde mesmo com um direito material. Daí se falar em uma proposta civilística, porque era uma proposta quase que construída por civilistas. O direito processual era um apêndice do direito civil. Do direito material brotava o direito de ação, que uma vez violado, naquela linguagem poética lembrada por Celso Agrícola Barbi, se armava e iria para a guerra. Costuma-se, é rotineiro afirmar na doutrina, e quem acompanha nosso curso com doutrina vai notar isso por aí, é quase que um costume invocar as premissas da teoria civilística, e isso não está errado. É comum, repito, explicar a teoria civilística mostrando as suas bases romanas. E é justamente isso que acontece. Aí o pessoal costuma falar da frase de Celso, ou Celsus, que consta do digesto. Essa frase é assim, desculpa se eu falar latim errado aqui, eu nunca estudei latim, mas imagino que seja lido assim: Accio nihil aliud est quam ius persequenti in judicio quod sibi debentur. De acordo com Galeno Lacerda, a tradução dessa frase seria a seguinte: a ação nada mais é do que o direito de buscar, de perseguir em juízo aquilo que é devido. Vejam a nota imanentista desse conceito de ação que constava do digesto na definição de Celso ou Celsus. Os partidários da teoria imanentista, diz Ovidio Araújo Baptista da Silva, trataram, como se percebe, da ação de direito material, ao invés de estabelecerem a verdadeira natureza e função da ação processual.
Só para constar, essa definição aí de Celso está lá no Digesto, na minha pesquisa aqui. Quem diz isso é um jurista chamado Alexander Burrill, mais precisamente no New Law Dictionary and Glossary, parte 1, publicado pela The Law Book Exchange, nossa, meu inglês está bem ruim, lá de Nova Jersey, de New Jersey. E lá ele traz uma definição um tanto maior sobre o conceito de ácio, de ação, e mostra em que contexto essa definição de Celsus parou no Digesto. De fato, essa concepção imanentista da ação tem mesmo inspiração nessa conhecidíssima passagem do Digesto. Repito, nihil aliud est ácio, quam ius quod sibi debeatur in judicio persequendi. Aqui tem uma variação que a doutrina explica, não cabe aqui perder muito tempo nisso, e a ação se confundia, como visto, com o próprio direito material que era posto em movimento pelo seu titular ao afirmá-lo em juízo como violado pelo réu, conforme mostra Araquém de Assis. O próprio Araquém de Assis, por sinal, cita uma passagem de uma obra chamada Programa do Curso de Processo Civil, do João Monteiro, que era um imanentista, que foi o grande imanentista brasileiro. E ele explicava nesse programa que a teoria civilística ou imanentista da ação a enxergava como uma reação assegurada pelo direito contra uma ação contrária de terceiro, mais precisamente uma busca pelo equilíbrio, que foi quebrado pela violação do direito subjetivo. Já dá para perceber nessa altura da aula, a gente está no quê? Eu não consigo enxergar aqui, talvez 21 minutos de aula, que realmente a teoria imanentista mistura a relação jurídica processual e a relação jurídica material, e ela parte do pressuposto de que a última, a relação jurídica material, teve um incidente que fomentou sobre o direito material a possibilidade de buscar uma tutela em juízo. Realmente o direito material se confunde com a própria ação, com a própria movimentação da jurisdição. Na Alta Idade Média, essa definição que a gente acabou de ver de Celso, ou Celsus, teria sofrido um acréscimo de um glosador que colocou sobre a referida definição o trecho aut quod sum est. Mais precisamente, a figura desse glosador teria sido otomanos. E esse acréscimo foi feito, segundo Galeno Lacerda, abre aspas, para abranger, segundo ele, otomanos, os direitos reais. Porque otomanos entendia que no verbo debere, debetur, compreendiam-se apenas os direitos obrigacionais e não os direitos reais. Ou aquilo que é seu, que é próprio, fecha aspas. Galeno Lacerda ainda aponta que depois esse acréscimo de otomanos acabou sendo criticado porque ficou provado com Ulpiano que já no direito de Justiniano o verbo debere na voz passiva abrangia não apenas os direitos pessoais, mas também os direitos reais. Essa nota histórica, eu pelo menos gosto muito desses de historiografia processualística, eu acho isso fantástico, tá? De qualquer maneira, o conceito civilístico, a teoria imanentista da ação, como visto, confunde a ação com o próprio direito subjetivo material. É claro que já dá para perceber que nessa construção dogmática só teria direito de ação aquele efetivamente titular do direito subjetivo material, como nos diz Galeno Lacerda. Essa teoria preponderou na França, mas foi na Alemanha que começou a surgir uma reação contrária na metade do século XIX. Nós ainda encontramos ali algumas variantes dessa posição imanentista, por exemplo em Windscheid, por exemplo em Savigny, mas essa reação à teoria imanentista é assim explicada, essa reação inicial à teoria imanentista é assim explicada por Galeno Lacerda, e agora eu vou ler um trecho que é da obra dele, peço
desculpas aqui por proceder com tantas leituras. É que eu estou tomando muito cuidado porque o tema é bastante complexo e eu também não quero cometer um deslize aqui de cometer uma injustiça de não citar um determinado autor que eu pesquisei, tá? Disse Galeno Lacerda o seguinte, abre aspas, e agora o trecho é longo. Savigny, afirmando que a ação não era o mesmo direito subjetivo material em pé de guerra, como diriam Unger e os franceses, não é o direito subjetivo que, lesado ou ofendido, se arma para a guerra e bate às portas do judiciário. Esta concepção bélica do direito a encontraremos em muitos autores, principalmente franceses e alguns alemães. Savigny, e aqui eu abro um parêntese, tá? Savigny é um imanentista, só que ele é uma variante imanentista, vocês vão entender melhor agora com essa... quando nós voltarmos aqui à leitura da obra de Galeno Lacerda e o que eu já faço agora. Savigny, porém, dizia que não, que a ação era um direito novo, surgindo da lesão ou ameaça da lesão, porque o devedor, não pagando, estava lesando o direito subjetivo do credor, e por causa do fato novo da lesão surgia um direito novo de ação, o direito de reclamar em juízo a satisfação do direito subjetivo lesado. Mas, de qualquer modo, para Savigny, só tinha direito à ação o titular do direito subjetivo material violado, o credor, pois o pressuposto do direito de ação era a violação do direito anterior. Daí se nota bem esse caractere imanentista em Savigny. Voltando aqui à leitura de Galeno Lacerda. Claro está que Windscheid, sobre Windscheid falaremos bastante na nossa próxima aula, mais precisamente de sua polêmica com Mutter, mas claro está, diz Galeno Lacerda, que Windscheid se referia à criação da ação no procedimento formulário, que é o procedimento típico romano, aquele que surgiu no segundo período do processo civil romano. De modo que esta apreciação sobre a natureza jurídica da ácio romana tinha por objeto a análise do fenômeno na segunda fase do procedimento romano. A opinião de Windscheid, porém, era sofística, porque no processo romano a fórmula do pretor não definia o direito subjetivo material, mas sim o direito objetivo material em tese. Acabei de ler o trecho aqui do Galeno Lacerda, peço desculpas pela longa citação, mas para entender esse assunto a gente tem que se ancorar em doutrina, como diz o Lúcio Delfino, um amigo meu, em doutrina panela velha, que é a que faz comida boa, né? Tirando essa piada um tanto besta, mas que a impressão que eu tenho é que ela é verdadeira, a doutrina antiga é muito boa, a gente tem que ler clássicos, né? Mas já dá para perceber que a teoria imanentista não resistiria a algumas objeções. E aqui eu vou rolar muitas dessas objeções que eu encontrei na doutrina. Como disse, é fácil perceber que o pensamento imanentista, ou a teoria civilística da ação, não responderia adequada e suficientemente às seguintes objeções, para você que gosta de ter um caderno aí bem escrito. Letra A. O problema da improcedência. Ficava sem explicação, disse Celso Agrícola Barbi, todo caso de ação julgada improcedente, porque a conclusão final seria de que o autor não tinha direito subjetivo e, portanto, não tinha direito de ação. Essa crítica me parece bastante contundente, não é? Como diz Araquém de Assis, a simples possibilidade da emissão da sentença de improcedência já demonstra a autonomia da ação em relação ao direito subjetivo alegado e descrito pelo autor na petição inicial. Essa passagem também de Araquém, parecida com a de Celso Agrícola Barbi, mostra a primeira grande objeção à teoria imanentista. Letra B. A questão da ação declaratória negativa. Abre aspas, diz Celso Agrícola Barbi, porque ela se funda precisamente na inexistência de um direito subjetivo material, sendo este tipo de ação cada vez mais frequente em alguns países, como nos Estados Unidos, disse Galeno Lacerda.
Aqui eu gostaria também de citar mais uma passagem do Araquém de Assis. Sobre a questão da ação declaratória negativa, diz Araquém de Assis: objeção de peso também decorre da ação declaratória negativa, hoje artigo 19, inciso 1º do novo CPC. Em tal classe de demanda, o objeto litigioso consiste na afirmativa do autor que nenhuma relação jurídica vincula-se ao réu. Nada obstante, existirá ação, forma-se o processo e, eventualmente, o órgão judiciário acolherá o pedido, declarando a inexistência do direito do qual se jacta o réu. A pretensão à declaração da inexistência de relação jurídica e, conseguintemente, de direito subjetivo do réu perante o autor demonstra satisfatoriamente o caráter irreal da tese, a ação e processo, mas o autor não alega apenas que o réu não tem direito subjetivo algum, salvo o direito material de reconhecer a inexistência de direitos e deveres entre as partes no plano substancial. Aqui nós temos as duas grandes críticas à teoria imanentista da ação. Repito, a letra A, o problema da improcedência, letra B, a questão da ação declaratória negativa. Mas há outras críticas bastante convincentes. Letra C. O imanentismo não abrange a ação penal. Aliás, o imanentismo é uma teoria civilística da ação, e essa crítica que é apresentada pelo Galeno Lacerda. Tá? Letra D. O imanentismo não diferencia muito bem a carência de ação da demanda improcedente. Novamente, Galeno Lacerda. Eu estava na letra D, né? Letra E. O imanentismo não explica o problema da ação esgotada, entre aspas. Segundo Galeno Lacerda, a ação esgotada é aquela que cumpre seus objetivos. A ação é julgada procedente, mas afinal o devedor não possui bens para pagar e, portanto, a ação permanece esgotada e o direito é aberto. Uma colocação retórica de execução frustrada. Né? Letra E. O imanentismo... eu acabei de citar a letra E, né? Então, letra F. O imanentismo não explica a questão da sentença injusta, onde, abre aspas, não há correspondência entre o direito pré-processual e o direito declarado no processo, como diz, mais uma vez, Galeno Lacerda. Letra G. O imanentismo não explica a questão da prescrição, porque há direitos prescritos récios. Aqui uma ressalva processualística moderna. Não há, pois há, pretensões prescritas, que não gozam mais de tutela jurisdicional, embora continuem com status de direitos subjetivos. Mais uma vez estou citando Galeno Lacerda. E F. A teoria civilística ou imanentista não é capaz de explicar a tutela inibitória. Tutela inibitória é essa que será alvo de uma aula específica nossa, não se preocupe com isso agora. Um resumo de todas essas críticas é bem exposto pelo Ovidio Araújo Baptista da Silva. Ele diz: ora, definindo a denominada teoria civilista, a ação processual, como o direito de perseguir em juízo o que nos é devido pelo obrigado, confundiu e misturou as duas realidades, ou seja, o exercício da pretensão de tutela jurídica estatal e a ação de direito material, que é o agir do titular do direito para obtenção do que lhe é devido. E ao assim proceder, não teve como explicar os casos em que o agente houvesse promovido um processo sem ter direito, ou seja, ficou impossibilitada de explicar o fenômeno da ação improcedente, pois evidentemente em tal caso a ação processual não teria sido direito de perseguir em juízo o que nos é devido. 3 pontos pelo Ovídio. Pelo obrigado, fecha aspas. Perfeita colocação de Ovidio Araújo Baptista da Silva. Essa afirmação de que a ação seria um direito em estado de guerra, segundo Araquém de Assis, só se mostra aparentemente correta na órbita da esfera privada em casos de autotutela permitida em lei, como a gente já mostrou nas aulas de jurisdição. Essa ideia de direito material voltado à guerra, voltado à defesa, armado contra um terceiro que o viola, não se harmoniza, diz Araquém de Assis, com o modelo constitucional da justiça pública, nem retrata o que acontece
quando alguém acode à via judiciária porque impedido de realizar o alegado direito privadamente. Por isso, diz Araquém, logo se percebeu a necessidade de romper... Desculpa, agora eu não estou citando Araquém, não. Esse trecho... Desculpa, é do Araquém, sim. Por isso, diz Araquém, continuo, logo se percebeu a necessidade de romper a ligação umbilical entre ação e direito subjetivo material, identificando-se o objeto litigioso ou mérito em termos autônomos. Essa autonomia da ação com o direito material traz o germe da independência científica e epistemológica do direito processual civil. Nós veremos isso melhor na aula seguinte, aula de número 7. Por ora ainda estamos na corrente imanentista e essa aula se presta apenas ao estudo da teoria imanentista das ações. Pessoal, em doutrina, vocês terão aí a usual, mas correta menção de que o Código Civil de 1916 adotou a teoria imanentista, mais precisamente no seu artigo 75. Basta ler esse dispositivo e para quem já entendeu as lições dessa aula, ficará bem claro as razões pelas quais isso é dito por aí. Olha só o que diz o artigo 75 do Código Civil de 16. Abre aspas, a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Fica claro, né, o tom imanentista desse código. É um tom um tanto oitocentista, né, uma coisa muito século XIX do direito privado. Essas inúmeras críticas à teoria imanentista, que eu acabei de apresentar aí num rol de letra que começa da letra A e acaba na letra F, isso para não colocar ainda as observações de Ovídio e de Araquém, fizeram com que a teoria imanentista caísse em desuso já ainda na metade do século XX, ou seja, enquanto imperava por aqui o Código Civil de 16, a teoria imanentista das ações já começava a ruir entre a processualística mais moderna. E em 1954, mais uma vez citando este processualista importante, Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, escreveu que a teoria imanentista, está abandonada pela maioria dos processualistas modernos. Isso em 1954. Né? E era irrespondível a crítica segundo a qual, para que esta concepção civilística fosse acertada, seria preciso que houvesse sempre coincidência entre a ação e o direito subjetivo que ela tende a tornar efetivo. Como já falei, entre nós, o grande teórico imanentista foi João Monteiro, mais uma vez citando aqui, né, o Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho compendiou as assertivas gerais dos adeptos da tese imanentista. Vou ler aqui um trecho da obra do Gabriel, e aqui nesse trecho vários autores são citados. Abre aspas. Blondeau afirma que ao lado dos direitos originários há os direitos sancionadores, tendo por objetivo tornar efetivos os primeiros. A ação é um direito sancionador, é a força do próprio direito. Olha a nota imanentista desse autor, e nos demais autores citados aqui pelo Gabriel, vocês terão bem nítida essa expressão civilística da ação. Vejam só, Planiol, como dizem alguns professores de direito civil, eu sinceramente não sei, nunca soube falar o nome dele. Eu acho que deve ser Planiol mesmo, né? Termina com L. Planiol. Vê na ação um direito potencial, dependente do direito subjetivo. Couchet, Garçonnet, Galante, Boardry e Lacantinere, Japiot e outros entendem que a ação é um elemento do direito subjetivo, é o direito em ato. Unger compara a ação ao direito em pé de guerra, no saio marcial, em oposição ao direito em estado de paz na toga. Vejam só como o imanentismo acreditava realmente que a ação se confundia com o direito material. Matirolo, salvo engano, esse aqui é italiano, conceitou a ação como o direito elevado à segunda potência. Savigny definia a ação como metamorfose do direito, um direito novo emergindo da violação do direito subjetivo. Agora, brasileiros, Teixeira de Freitas define a ação como o direito de fazer valer em juízo um direito subjetivo.
é a sua faculdade complementar, sem a qual seria ele ilusório. João Monteiro, o grande brasileiro imanentista, afirmava que o fundamento jurídico da ação é o próprio direito violado. A ação é a virtude que tem o direito de se afirmar por meio da força social. Luiz Carpenter observa que a ação não é apenas o direito violado reagindo contra a violação, mas o direito ainda não violado, exigível judicialmente. Clovis Bevilacqua entende que a ação é o elemento constitutivo do direito. Para Eduardo Spíndola e Martinho Garcês, a ação é a garantia do direito. E, recentemente, escrevia Gabriel em 1954, evidentemente não se trata mais de uma nota tão recente assim, aliás, nem um pouco recente. Antônio Pereira Braga, naquela época, escreveu a exegese do Código de Processo Civil, disse que não há um direito à ação diverso daquele mesmo direito que tem por fim efetivar. A ação é o próprio direito, porque a um direito não corresponde outro direito. E ele acrescenta que o sol ilumina o corpo e produz a sombra. A lei vivifica o direito subjetivo e lhe dá a ação. Nem a sombra é coisa diversa do corpo, porque sem este não existe. Nem a ação é coisa diferente do direito, pois sem ele igualmente não existe. Olha só a que ponto chega um teórico imanentista que define realmente que a ação é um apêndice do direito material, ou na colocação um tanto poética de Antônio Pereira Braga, a sombra do corpo. E a despeito de não estar nele mesmo, é algo que vem do corpo e, portanto, inseparável deste. Uma linguagem poética que hoje não sobrevive entre nós. Creio que não exista processualista contemporâneo que defenda, sinceramente, a existência da teoria imanentista da ação. Creio que ninguém chegou a esse ponto, até porque a independência epistemológica do direito processual é gigantesca em relação ao direito civil. O Ovidio Araújo Baptista da Silva também arrolou como imanentistas esses nomes aí: Savigny, Garçonnet, Matirolo. No Brasil, Paula Baptista, João Monteiro, Clovis Bevilacqua, Eduardo Spíndola e Câmara Leal. Câmara Leal não foi citado pelo professor Gabriel. Em desfecho, e agora eu vou acabar a aula de hoje, já estamos na altura aí do 40º, é isso? 42 minutos já de aula. Olha só as críticas de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda a respeito da teoria imanentista da ação civil. E aqui eu vou ler os comentários ao artigo 3º do Código de Processo Civil de 73, essa coleção aqui, ó. Estou lendo agora um trecho desse livro aqui, coloquei o dedo sobre ele. É o primeiro volume dos comentários ao CPC de 73, apelidado por alguns de Código Buzaide, tá? Essa obra toda aqui, ó, é do Pontes de Miranda, tá? Olha só o que ele diz nas páginas 121 a 122 sobre a teoria imanentista da ação. Ele abre já os comentários ao artigo 3º do CPC de 73 dessa maneira. Número 1. Bens da vida e interesses. Agora eu vou ler um longo trecho, mas em se tratando de Pontes de Miranda, sempre vale a pena a leitura integral de sua obra. Olha só. Na distribuição dos bens da vida, incluindo-se neles o próprio viver, a liberdade e os direitos fundamentais e os políticos, bem como a honra, a incolumidade individual, a vocação, os prazeres, as repulsas, grande parte dos direitos se conserva intersubjetivada, constituindo campo do direito objetivo puro, e outra parte subjetiva-se, mercê daquele plus a que antes nos referimos. A linha divisória entre os direitos subjetivos e os direitos não subjetivos varia com os lugares e com o tempo. Vulgarmente, exames desatentos confundem o direito subjetivo, a pretensão e a ação. A ação, a ácio, supõe, sem necessitar, o direito objetivo que a dê, e o fato que constitua a razão de seu exercício. Por isso mesmo, diz Pontes de Miranda, não se identifica com um dever do sujeito passivo,
Se o direito subjetivo tende à prestação, surgem a pretensão e a ação. A ação, que supõe haver-se transgredido a norma, constitui outro plus e tende não à prestação, mas a efeito jurídico específico. O credor tem direito subjetivo ao que se lhe atribui. Tem-no desde que a relação nasceu. A exigibilidade faz-lhe a pretensão. Se o devedor não paga como e quando deve pagar, cabe-lhe então a ação. Não se diga que a coação a caracteriza, nem que caracterize os dois, a ação e o direito subjetivo, porque o que existe de coativo no direito é comum ao direito objetivo não subjetivado e aos direitos subjetivos. Para bem se ver quantos são inconfundíveis os direitos subjetivos, as pretensões e as ações, basta que se pense no seguinte: letra A. É possível permanecer intacta a legislação quanto ao direito subjetivo e mudar quanto às pretensões, ou permanecer inalterado quanto a aquele e a essas e mudar quanto às ações. Letra B. Haver prazos para ação, sem que com a extinção delas se extinga a pretensão ou o direito subjetivo. Letra C. Existirem direitos subjetivos e até pretensões sem ação, como os créditos de jogo e certas situações transitórias em tempo de guerra ou de golpes de Estado. No entanto, a doutrina do século passado e começo deste, repito que aqui o Pontes escrevia em 1975, é a minha edição aqui dos comentários, então ele está se referindo ao século XIX e ao início do século XX. Repito aqui, né? A doutrina do século passado, século XIX e o começo deste, começo do século XX, emaranhou-se em conceitos a priori, que lhe impediam alcançar a necessária clareza em assunto preliminar de tanta magnitude. Em 1817, Posse, no Traité des Actions, Tratado das Ações, e posteriormente Savigny, Purta e Pescatore, e a maioria dos juristas dos povos latinos entenderam que a ação é o poder inerente ao direito e, pois, elemento mesmo do direito subjetivo. Identificar-se-ia com ele, ou pelo menos com a sua fase correspondente à violação. No fundo, o resíduo dos séculos despóticos que tentara prevalecer contra a decantação dos elementos da vontade violenta, psicanaliticamente incertos na legislação e na doutrina. Fecho aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula de hoje, além de abrir a teoria da ação e além de ter feito a indicação da obra do Ovidio Araújo Baptista da Silva sobre sua própria teoria de jurisdição, trabalha, ainda que brevemente, com a teoria imanentista da ação, que tem uma nota bastante oitocentista, uma nota de século XIX mesmo, basta ver os nomes dos juristas que citei. Aqui no Brasil, Clóvis Bevilacqua e Teixeira de Freitas, João Monteiro, seguiam a teoria imanentista porque era o pensamento da época. O direito material se confundia com o direito de ação, e isso explica a razão pela qual o direito processual não tinha a sua própria autonomia científica em relação ao direito civil. É claro que esse despregar científico é feito não apenas pelo modo formal, como se costuma enxergar lá em Von Bülow, em Oscar Von Bülow, mas há um quê de ideologia na obra de Oscar Von Bülow que será mostrado nas nossas aulas seguintes. Aliás, a nossa próxima aula se dedica ao exame das teorias dualistas da ação. Dualistas, por quê? Porque a ação começa a se desprender do direito material, e aí uma série de vertentes será examinada por nós. É aqui que está a célebre polêmica de Wendscheid e Mutter, certo? Mas isso é assunto para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula específica. Já faço também um recado. Assim que eu terminar as teorias da assim que eu terminar as teorias da ação civil, de explicar não só a imanentista, como já expliquei, mas as dualistas e suas variantes na Itália e no resto do mundo, eu já convidei aqui o professor Roberto Campos Gouveia Filho para que ele dê uma aula
nós vamos fazer um hangout em forma de aula, mas ele vai dar uma aula aqui pra gente sobre a assim chamada teoria quinária das ações de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Segundo Araquém de Assis, essa classificação quinária do Pontes de Miranda é revolucionária, porque, como diz Clóvis de Couto e Silva, se separa da costumeira classificação de gênero e espécie. Pontes de Miranda conseguiu identificar uma constante que ele chamou de constante 15 nas ações, daí ele dizer que nenhuma ação nasce pura, e examinando o feixe eficacial que se busca na sentença, seria sempre possível encontrar 5 forças, ora mais fortes, ora menos fortes, mas sempre constantes na tutela que se busca em juízo. Essas forças seriam a constitutiva, a declaratória, a condenatória, a executiva e a mandamental. Mas no fim, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 igual a 15, daí se falar em teoria quinária das ações, mas isso vai ser uma aula específica só disso com Roberto Campos Gouveia Filho, na minha opinião, um dos maiores, se não o maior, ponteano do Brasil. Ele entende muito da obra de Pontes de Miranda, e eu pedi o socorro dele e ele gentilmente aceitou o convite, certo? Até mais, pessoal, continue conosco.